O Espírito Santo vai tratar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aí? Vamos começar a exercer esse nosso ministério profético. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? A gente tem, irmãos, vamos falar assim, mania, porque crente não é supersticioso, mas a gente tem umas manias, né? Que a gente fala assim, não fala tal coisa porque a palavra tem poder. Aí a gente tem medo de falar tal coisa, né? Coisas que são negativas. Não fala isso que a palavra tem poder. Mas quando é na hora de falar uma coisa positiva, a gente fica meio acanhado. Aí parece que a palavra não tem mais poder. Só tem poder para coisa negativa. Não, irmão, está repreendido isso daí em nome de Jesus. A palavra tem poder. E a palavra do cristão tem mais poder ainda. Aleluia, tem autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Então declara assim comigo, com autoridade, com poder na sua palavra, diz assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Agora coloca sua Bíblia aí, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós fomos criados para louvor e glória do nome de Jesus. O nosso corpo, ele precisa glorificar ao Senhor. Por isso, quando você subir à casa de oração, você subir para prestar o seu culto ao Senhor, não feche a sua boca, não cruze os seus braços, não cruze as suas pernas, mas que o seu corpo todo, a sua boca, a sua mente, o seu coração, ela glorifica ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Eita glória, aqui o povo é presbiteriano, conhece da Bíblia, aleluia. E agora apostólico e profético, glória a Deus, aleluia. João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 21, no verso 12, ou a partir do verso 12, aleluia, louvado seja Deus. Você que está nas redes sociais, que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe essa live, para que a palavra de Deus ela seja enviada para mais pessoas, para que as plataformas digitais elas possam entender que esse conteúdo é relevante e que ele possa transmitir esse conteúdo para mais pessoas. É assim nós estamos evangelizando, né, alcançando almas para o reino, amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. João capítulo 21, verso 12, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queirás. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é este que há de trair? E vendo Pedro esse, disse: Jesus, Senhor, é deste que será? Somente até aqui, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Tome o seu assento aí. Glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois eu vou ler mais um texto aqui, e para que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite. Como eu falei, hoje é o culto que nós denominamos o culto da vitória, culto de libertação. Mas eu diria que esse aqui também é um culto de alinhamento, porque para nós recebermos a nossa vitória, para nós recebermos a nossa libertação, nós temos que estar alinhado com o céu, com os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O título dessa mensagem é Convencidos ou Convertidos? Eu vou repetir para você. O título desta mensagem é Convencidos ou Convertidos? E para contextualizar, para te colocar dentro da história, eu sei que você conhece a história, mas de repente tem alguém que nos visita, tem alguém que está ali nas redes sociais e ainda não conhece essa história de Jesus, a história de Pedro, a história da ressurreição. Eu acho impossível alguém na face dessa terra não saber que houve um Jesus, que esse Jesus, Filho de Deus, ele veio nessa terra, ele se tornou carne, ele morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus é conhecido no hemisfério. Jesus é o mais famoso de todos. Hoje nós temos aí, né, irmãos, influências daqui, mídia social, isso e aquilo, e as pessoas brigando para serem conhecidas, reconhecidas, para terem seguidores, enfim, né? Mas o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o homem da Galileia, ele pisou nessa terra, e ele é conhecido em toda a terra. Aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que simpatizam, aqueles que não simpatizam, aqueles que odeiam, mas todos conhecem a Jesus. E a palavra de Deus diz que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas todavia, entretanto, se houver alguém que ainda não conhece a história, nós vamos contextualizar agora, para que a gente possa entender, compreender essa mensagem, receber essa mensagem no nosso espírito, no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui o último capítulo do Evangelho de João, e Jesus já tinha morrido, já tinha passado pelo martírio, já tinha passado pela cruz, já tinha sido crucificado, e a Bíblia nos conta aqui que essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. E quando Jesus ele está sendo levado diante dos seus acusadores, a Bíblia nos relata que esse próprio discípulo chamado Pedro, ele acompanhava Jesus, assim como os outros discípulos. E quando Jesus é preso, quando Jesus
levado diante dos seus acusadores, Pedro ele segue Jesus de longe, e a história nos conta que Jesus já tinha alertado para ele, que Pedro iria negá-lo. Pedro iria negá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro negou a Jesus, as pessoas chegaram até Pedro, reconheceram Pedro como um seguidor de Jesus, aquele que andava com Jesus, e perguntaram para ele: não é tu um dos deles? Ele falou: eu não participo desse povo aí não, eu não conheço esse povo aí não. Mas você não andava com Jesus? Não, eu não. 3 vezes. 3 vezes. E o interessante aqui nesse texto é que Jesus pergunta para Pedro. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro, mesmo se ele amava Jesus? 3 vezes. 3 vezes. E aí, irmão, Pedro nega Jesus, depois a ficha dele cai, ele se arrepende, ele chora, e enfim, mas Jesus vai para o martírio, Jesus passa por todo o sacrifício da cruz, Jesus é morto, Jesus é humilhado, crucificado, morto, sepultado, e Jesus ressuscita, e aí ele começa a se manifestar a algumas pessoas, né? Algumas pessoas, primeiro lá a Maria, que vai e dá a notícia aos discípulos, e depois Jesus vai lá no caminho de Emaús, e ele entra lá no meio do diálogo, da conversa daqueles 2 discípulos que também já tinham abandonado Jesus, já estavam voltando para suas casas. E essa é a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos, e ele chega aqui nesse momento. E essa é a história, irmão. Esse é o contexto dessa mensagem que o Espírito Santo me deu esse título de convencido, convencidos ou convertidos. E aí eu queria que nós pudéssemos pensar, aplicar essa palavra na nossa vida, porque a palavra, irmãos, que ela é ministrada, ela é para nós. Sim, é para nós que estamos recebendo, para nós que estamos ouvindo. Se você está aqui, se você está aí nas redes sociais, se você vai assistir essa mensagem depois, é para você também essa mensagem, porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é liberada, ela não volta para Deus vazia, mas antes ela cumpre o propósito ao qual ela foi enviada. Então, irmão, se é uma palavra de bênção, se é uma palavra de vitória, se é uma palavra de conquista, a gente recebe, dá glória a Deus, dá a cambalhota, pula da cadeira, sim ou não? Mas muitas vezes, quando é uma palavra de alinhamento, uma palavra de discipulado, uma palavra de exortação, a gente não dá muito glória, a gente não pula da cadeira, a gente não bate palma, sim ou não? Mas a glória, irmão, é para Jesus, a glória é para Deus. Então você pode dar glória, irmão, independente se a palavra está te confrontando, se a palavra está massageando o seu ego, se a palavra está te curando, se a palavra está te libertando, a glória é para Ele. A glória é para Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, o amado apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, ele foi confrontado por Jesus. A Bíblia nos conta que, mesmo depois de Jesus ter se manifestado, depois do sepultamento, da ressurreição, mesmo assim, chegou um dia que Pedro teve uma ideia, e ele falou: eu vou pescar, eu vou pescar.
E os outros que estavam com ele falaram: nós também vamos. Vamos pescar, todo mundo, vamos pescar, vamos pescar. E foram pescar, irmãos. Foram pescar. E aí Jesus se manifesta mais uma vez, se apresenta a eles. O texto que nós lemos aqui. Jesus chegou lá onde eles estavam pescando. Foram pescar, não arrumaram foi nada, né? Não arrumaram nada, porque estavam sem direção. E quando a gente está sem direção, irmão, pega essa dica aí. Quando a gente está sem direção, as coisas não vão muito bem para o nosso lado. Sim ou não, irmão Jorge? E aí eles não pegaram nada. Mas quando nós temos a direção, quando Jesus está conosco e Jesus fala: ó, joga para cá, joga ali, joga a sua rede lá. E a Bíblia diz que eles conseguiram pegar muitos peixes. Então, irmãos, quando eles saem da água, Jesus já tinha preparado ali uma refeição, já estava esperando eles ali com uma refeição. E eles sabiam que era Jesus, mas o interessante é que nenhum deles teve a ousadia de falar com Jesus, sabendo que era Jesus. Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo não era aquilo que Jesus esperava que eles estivessem fazendo. Quem está comigo? Aquilo que eles estavam fazendo não era aquilo que Jesus esperava que eles estivessem fazendo. E quando nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera, ou aquilo que Jesus esperava que nós não fizéssemos, e quando Jesus nos confronta, a gente fica assim, a gente fica com vergonha, porque a gente sabe, a gente tem a consciência que aquilo que a gente está fazendo ou estava fazendo não é aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos. Porque eu não sei se você sabe, eu não sei se já te contaram, nós estamos aqui nessa terra de passagem, mas nós não somos daqui. Nós somos, desculpa a palavra, não se ofenda, nós somos ETs, nós somos extraterrestres, ou seja, nós somos de fora dessa terra. A nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial. E um dia Jesus vem nos buscar, para nós habitarmos a nossa verdadeira pátria. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que muitas vezes nós nos empenhamos tanto, nós nos apegamos tanto, nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa terra, dessa pátria, que não é o nosso lugar. E esse é o problema. Não foi para isso que nós fomos chamados. E eu vou te provar isso na palavra de Deus, através desse texto que nós lemos. Porque Pedro, ele não foi chamado para isso. O chamado de Pedro era outro. O nosso chamado também é outro. Sabe qual é o nosso chamado? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você sabe qual é o nosso chamado? Eu vou pedir para os irmãos colocarem aqui no telão Mateus capítulo 28, verso 19 e o verso 20. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, você não é dessa terra, eu não sou dessa terra, nós não somos dessa terra. Aleluia, nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Nós estreamos aqui nesse mundo, irmãos. Nós chegamos aqui nesse mundo sem nada, e nós não vamos levar dele nada. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, ide. Isso é uma ordem de quem? De Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O próximo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho
É isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer que a gente vá pescar. E antes que alguém esteja pensando aí, mas eu nem pesco, eu estou falando no sentido figurado e não literal. Naquela época não havia Plaza Sul. Naquela época não havia Bluefit. Naquela época, o que mais que a gente faz de sexta-feira à noite? Me ajuda aí, gente. Netflix não havia, irmão. Lá só tinha deserto e o mar da Galileia. Só tinha duas coisas para fazer. Ou ia brincar nas dunas lá de carrinho. Eu nem sei se lá tem duna, mas deve ter. Ou ia escorregar na areia, brincar de carrinho na areia. Quem já brincou com papelão na areia? Ou ia pro mar da Galileia pescar, irmão. Não tinha muita coisa para eles fazerem lá. Mas hoje a gente pode ir pescar. Eu vou pescar. Eu tenho uma ideia, Alex. Vamos pescar? Quer ir pescar onde? Ah, vamos no Plaza Sul. Eu vou pescar. Meu Deus. Imagina Jesus chegando para você e falando para você. O interessante aqui é que o nome de Pedro era Simão Pedro. Eu não sei quem aqui tem um nome composto. Você que tem um nome composto, você vai me entender o que eu vou falar agora. Quando a mamãe ou o papai, eles estão tristes com alguma coisa que a gente faz, e você chama Simão Pedro, a mamãe ou o papai, ele não chama Simão Pedro, ele fala ou Simão ou Pedro. Simão. E aí quando ele fala Simão, exatamente, o Pedro falou, oh. E aí, irmão, Jesus fala Simão 3 vezes. E na terceira vez, o apóstolo Pedro, ele não aguenta. Jesus desarmou ele. Ele falou: Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. E Jesus, pela terceira vez, irmão, o que Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Ah, pastor, mas para apacentar as ovelhas não é o papel do pastor? Não só do pastor. Nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus. Mas todo rebanho, ele precisa de uma ovelha líder, para ensinar as outras ovelhas que ainda não têm a experiência, não têm a maturidade, não têm a sabedoria. A ovelha líder, ela se chama Nahal, ou Nahal, mais ou menos isso. A ovelha líder. E era isso que Jesus estava falando para Pedro. Você é um líder, você é uma ovelha líder. Ele falou o quê? Vamos pescar. E eles falaram o quê? Vamos pescar. Vamos seguir a ovelha líder. E Jesus está falando o quê para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes nós queremos pescar, porque apacentar as ovelhas dá trabalho. E a gente não quer, muitas vezes, o trabalho, porque a gente já tem muito trabalho que a gente faz nessa terra que não nos pertence. Quem está entendendo? Aleluia. Então, queridos, olha só. Quem foi o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro foi nada mais, nada menos que o primeiro líder da igreja. O apóstolo Pedro, ele era tão influente, ele tinha uma influência tão grande, uma liderança tão grande, que a igreja católica, ela declara o apóstolo Pedro como o primeiro papa,
como pai da igreja católica. O próprio apóstolo Paulo, quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus se apresenta para ele, ele vai a Jerusalém, ele volta a Jerusalém, na verdade, e ele fica 15 dias com o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que mais escreveu na Bíblia. Pedro escreveu 2 cartas, o apóstolo Paulo escreveu 13 ou 14. Mas o apóstolo Paulo vai até Jerusalém para ficar 15 dias com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro tinha essa liderança. Só que aqui agora entra, irmão, a chave dessa mensagem. O apóstolo Pedro tinha essa liderança, ele tinha caminhado com Jesus, ele participou do ministério de Jesus, caminhou com Jesus ali a partir do momento que Jesus começa a exercer o ministério dele. A Bíblia não declara isso, mas a gente pode imaginar que foi durante 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o ministério terreno de Jesus. Então Pedro andou ali no mínimo 3 anos e meio no máximo, 3 anos e meio com Jesus. A Bíblia não afirma, mas a gente pode supor que ele andou esse período com Jesus. E não foi assim de andar igual nós andamos com o apóstolo Marcelo. A gente vê ele aqui no culto, vê ele em algum evento, vê ele nos estudos. Não, eles andavam literalmente 24 horas por dia. Eles comiam juntos, eles acordavam juntos, eles oravam juntos. Aonde Jesus estava, os 12 estavam ali com ele. E mais uma multidão que caminhava junto com Jesus. 3 anos e meio. Se você multiplicar isso daí, vai dar mais ou menos o tempo que nós caminhamos aí com o apóstolo Marcelo, aqueles que já têm mais tempo. Se você colocar aí, a gente dividir isso por horas, igual aqueles cursos que a gente faz. Eu fiz um curso de 24 horas de duração. Então o apóstolo Pedro aprendeu muita coisa com Jesus. Só que o apóstolo Pedro, ele ainda não havia se convertido. Ele havia se convencido. E é aqui que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite. O apóstolo Pedro andou uns 10 anos ou mais com Jesus. Se nós formos colocar como nós andamos com o nosso líder aqui hoje, o apóstolo Marcelo. O apóstolo Pedro andou uns 10 anos ou mais com Jesus. E o apóstolo Pedro não era convertido, ele era convencido. Ele era convencido que Jesus era o Filho de Deus. Ele próprio falou. Mateus, não sei se é Mateus, se é Lucas, Mateus 16, eu acho. Ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: Não foste vós, mas foi o Pai que te revelou. Então ele era convencido que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não havia se convertido ainda. Até aquele exato momento. Jesus morreu, Jesus passou por tudo aquilo que ele já tinha preparado os discípulos, que ele passaria. Jesus ressuscitou, Jesus encontrou com eles 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. E ainda não havia caído a ficha do apóstolo Pedro. E muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus 5 anos, 10 anos, 15 anos, e muitas vezes nós ainda não estamos convertidos. Que é isso que você está falando agora, pastor? Eu te provo na Bíblia. É forte, irmão. O Espírito Santo me chamou para um tete a tete. E eu falei para minha esposa: meu Deus, eu achando que já estava demais, né, pastor Jaime? Hoje de manhã, pela manhã, eu fazendo meu devocional e orando,
E Deus falou para mim: eu não chamei heróis e nem heroínas. Eu só chamei alguém que esteja disponível. Não precisa ser herói, aleluia, 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 aleluia. Não precisa ser herói, não precisa ser heroína, não precisa ter muita coisa, só precisa estar disponível. Aleluia. Só precisa estar disponível. Só precisa estar disponível para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não vai dar tempo. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. O apóstolo Pedro, ele se converte. 3 vezes Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas. A ficha dele caiu, ele se converteu. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O apóstolo Pedro se levanta. As pessoas começam a zombar, como elas zombam dos cristãos, dos crentes até hoje. O apóstolo Pedro se levanta e fala: eles não estão bêbados, eles receberam o Espírito Santo. E ele começa a pregar, começa a falar do profeta Joel, que nos últimos tempos Jesus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonho, os seus filhos terão visões e tal. E ele começa a profetizar, começa a pregar, começa a falar de Jesus numa eloquência, numa autoridade. E a Bíblia diz que uma multidão se converte, porque a ficha dele caiu. Porque ele entendeu, ele falou: não é pescar, é pregar. Não é dar trabalho para Jesus, é trabalhar para Jesus. Quem está entendendo? Não é dar trabalho para Jesus. Ele estava dando trabalho para Jesus porque ele não era convertido. Quando nós não somos convertidos, quando nós somos só apenas convencidos, nós estamos dando trabalho para Jesus, em vez de estarmos trabalhando para Jesus. Porque quando nós estamos trabalhando para Jesus, nós estamos trabalhando para o reino, saqueando o inferno, ganhando almas para Jesus, ganhando almas para Jesus. Eu vou colocar um vídeo aqui, você vai ver a diferença. Quando você é convencido, você nega Jesus, você não dá importância para as coisas de Jesus, você não dá relevância para aquilo que Jesus está fazendo, para aquilo que está acontecendo no reino. Mas a partir do momento que você se converte, a partir do momento que a ficha cai, a partir do momento que Jesus te confronta, aleluia, é isso que acontece. Preste atenção nesse vídeo. Você que está em casa aí, talvez você não vá ouvir o áudio por causa das diretrizes, mas depois eu comento, que quando terminar o vídeo, sobre aquilo que o vídeo está se referindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Esse é o apóstolo Pedro convertido. Aleluia. E essa é a diferença do convencido para o convertido. Ele entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. O Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração, irmãos. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, irmão. Paulo fala isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos um chamado, nós temos uma missão: fazer discípulo. Fazer discípulo. E hoje, irmão, nós não vamos ser crucificados. Não precisa você ficar com medo. Mas tem irmãos nossos em outros lugares, em outros países, que estão morrendo, como o apóstolo Pedro morreu, por pregar o Evangelho, por não negar a Jesus, como ele falou aqui no vídeo: eu não nego Jesus, e eu nem sou digno de ser crucificado como ele. Hoje tem irmãos nossos morrendo lá fora, por não negar Jesus e por estarem pregando o Evangelho, assim como Pedro estava pregando o Evangelho. E nós, por enquanto, vivemos num país democrático, num país livre, que ninguém vai nos prender, ninguém vai nos crucificar. Nós somos discípulos, nós somos convertidos ou apenas convencidos? Eu queria te convidar, se você entendeu essa mensagem, se o Espírito Santo tem falado com você, o que Deus falou para mim hoje pela manhã, falou muito forte no meu coração, irmãos. Eu não procuro heróis, eu não procuro heroínas, eu só procuro alguém que esteja disponível. O resto, irmãos, quem faz é o Espírito Santo. Pedro era um pescador. Pedro não tinha muito tato com as pessoas, pelo que a gente vê nos relatos da Bíblia, nos relatos anteriores. Alguns falam que Pedro era sanguíneo, era muito nervoso, não tinha muito tato com as pessoas. Mas a partir do momento que ele se dispôs, o Espírito Santo fez uma obra tão grande na vida daquele homem, irmão, que na primeira pregação dele, uma multidão se rendeu ao Senhor Jesus. Não precisa ser herói, não precisa ser heroína, só precisa estar disponível. Irmão, faz um negócio, coloca na internet depois as criancinhas pregando. As crianças pregam, irmão. As crianças pregam, as crianças evangelizam as pessoas. Porque elas estão disponíveis. Você que entendeu, você que ouviu o Espírito Santo, eu queria te convidar a vir aqui à frente.
E nós vamos não orar por você, nós vamos orar com você. Não vem aqui na frente receber oração, vem aqui na frente orar. E nós vamos te ajudar em oração. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que significa apacentar? Apacentar significa cuidar, significa alimentar, significa proteger, ensinar, amar. Você que ouviu a voz do Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. A palavra de Deus diz assim que é melhor ser dois do que ser um. Nós vamos orar com você. E você vai se tornar um disponível para o Senhor Jesus. Aleluia. Você vai se tornar um disponível para o Senhor Jesus. E Jesus vai usar a sua vida assim como os